Ok? Beleza. Então, boa noite aí para todos, né? A gente. Boa noite, Desculpa. chegando. Beleza. Aí, pessoal, semana passada, lista aí, eu perdi uma pessoa da família, então a gente não teve o encontro. Mas aí hoje a gente tá voltando aí e vamos embora, certo? Senhores, na última aula que a gente fez, a gente fez desbaste externo, mostrei para vocês onde fazia as ferramentas e depois a gente usou a ferramenta externa, a gente fez mergulho na peça, né? O mergulho, pessoal, ele vai ser atendido com ferramenta externa até um determinado limite, né? Porque a partir do momento em que meus canal ele fica mais com ângulos mais fechado, aí a gente corta com a ferramenta que nós chamamos de bedame, certo? Vocês conhecem a ferramenta bedame? Ok, eu conheço. É. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar uma imagem só para se alguém aí não. Aqui, ó. Bedame. E eu tenho ele interno e externo, certo? Então, esse aqui, ó, é a imagem de um bedame. Isso aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, é uma ferramenta de inserto intercambiável. O que efetivamente corta o material é essa partezinha mais escura, né? Mais cinza escuro aí. Essa parte mais branca é o que nós chamamos de suporte. Isso aí é uma ferramenta que nós chamamos de ferramenta de canal. Ela é própria para fazer canal. Ok? Então vamos lá. Pegar uma peça pronta, não consegui achar nada. Vou fazer um desenho aqui. Vamos pôr uma pecinha aqui, 40 milímetros, certo? Vou pôr aqui com 20. Agora vamos fazer um canal aqui, milímetro de profundidade. Vou fazer um canal uns 20 de comprimento. 10. Beleza, senhores. Isso aqui já dá pra gente, ó. Então, olha só, os canal, a gente vai ter várias aplicações práticas. Então, esse canal pode ser para colocar uma trava, pode ser para colocar uma vedação. Então, ele tem várias aplicações. Pode ser um outro material que vai ser, né? E por aí vai. Então, tem diversas aplicações. Quando eu vou fazer um canal, pessoal, o procedimento das operações, eles são sempre parecidos aqui no Mastercam. Então, todas as vezes quando eu vou começar uma determinada operação, primeira coisa, a gente vem tipos de máquina, né? No nosso caso, ainda estamos no torno. E a gente faz a escolha do pós. Vamos aqui em padrão. Vamos criar o nosso ajuste aqui do bloco para poder ter o material, né? Eu vou criar em 2 pontos. Então, vai ser aqui e aqui. Beleza. Então, criei aqui o bloco que a gente vai estar usinando. Ele tem uns 80 milímetros de diâmetro, né? O nosso canal, então vamos só detalhar aqui. Cota. Nosso canal tem 10 milímetros de profundidade e 20 milímetros de comprimento. Ok? Lembrando que um canal, numa peça, ele tem a medida dos dois lados. Não é isso? Então vamos aqui, ó, revolucionar. Essa parte, ok. A linha de revolução. Aqui. Ele não está deixando eu revolucionar porque está em aberto.
mas depois a gente faz aqui. Então vamos lá. Primeiro momento, eu tenho que fazer a escolha da ferramenta, né? Então a gente vai vir aqui, ó, usinagem. Agora aqui na usinagem a gente tem o desbaste, acabamento, rosca, canal. No caso do canal, eu tenho duas possibilidades, canal e torneamento com bedame. Então, quando eu vou fazer a escolha do bedame lá na minha máquina, eu posso ter essas duas opções de fabricação de canais. Só que torneamento, o que você tem que observar, os bedames, ele suporta corte lateral, certo? Então, quando eu vou pegar um suporte aqui, ó, suporte de bedame. Nem todos eles têm a capacidade de fazer torneamento lateral. Então é importante no momento de ir no catálogo do fabricante, catálogo de bedame. Então vamos aqui, deixa eu ver aqui um aqui. Canal. Aqui, senhores, ó. Então vamos pegar aqui uma paleta aqui, ó. Se a gente observar, cada tipo de bedame ele tem uma aplicação um pouco diferente uma da outra. Ó. Por exemplo, aqui é um bedame de corte, então a gente vai observar a setinha do esforço de corte cedo, né? Você vai ver que aqui também é bedames de canal, porém fazendo forço axialmente, né? Na peça. Aí o terceiro aqui, ó, ele já é uma ferramenta que suporta o corte lateral. Então, esses daqui são todos os bedames que eles indicariam que consegue fazer cortes laterais. Então, eu consigo usinar ó, aqui, ó, né? E, ao mesmo tempo, aprofundado. Então, esses aqui são os modelos que o fabricante aqui disponibiliza, né? E com as instruções de rotação, avanço, profundidade de corte, o quanto a ferramenta suporta. E deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Esse aqui é uma ferramenta de canal, porém agora ela suporta corte só axialmente. Né? Então, para ela ter o rendimento, o qual o fabricante vai especificar, ele já mostra isso aqui para a gente. Então, aqui tem vários modelos, né? E cada um deles vai ter uma aplicação mais específica de acordo com o projeto que você esteja desenvolvendo. Né? Então, você vai ver que é uma gama bastante elevada de modelos, né? E cada um deles tem a aplicação própria. Então vamos lá, entendendo então, bedame que é uma ferramenta para corte ou sangramento, né? Depende aí da aplicação, e canais, que tem uma pequena diferença. Então vamos lá, vamos vir a usinagem, né? Nesse momento a gente vai fazer canal. Então aqui ele pede o nome, canal. Aqui, agora, quando eu vou fazer canal, é diferente um pouco das outras ferramentas, ele me pergunta, definição do canal, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, encadear, múltiplos encadeamentos. Então fica aí a forma pela qual a gente vai fazer, né, marcar as fronteiras. O que são as fronteiras? O encadeamento é justamente a parte onde eu quero que a minha ferramenta corta, ela remova. Nesse caso aqui, ó, eu utilizo o encadeamento, porque a gente clica, ele já reconhece o canal por inteiro. Então vamos acessar.
E aqui tem as formas de cadeamento. Nesse momento, ele só está me dando a opção de geometria. O 3D está desabilitado porque eu não tenho uma peça sólido, né? Eu só tenho o traço 2D. E aqui é o encadeamento. Então, parcial, vamos pegar aqui, ó, encadear. Então, ó, vou clicar aqui no início e no fim. Então, aqui ele gerou o encadeamento somente nas linhas do canal. Poderia ter sido aqui, ó, no parcial também, né? Então, ó, vou clicar aqui. Perdi aqui. Usinagem, canal. Vou dar o nome aqui, canal 01. Cadear, ok. Vamos em parcial. Eu vou clicar nessa linha e nessa linha. Então, agora ele entendeu. Ok. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o software ele não traz um bedame com o que normalmente se usa na indústria. A gente vai observar que os valores de W aqui, ó, eles estão fora de especificação. Normalmente, o bedame mais comercial, ele tem 3 milímetros de largura, certo? Ele não aparece aqui nesse montante aqui. Então, vamos lá. Aqui eu posso criar um bedame novo, eu posso fazer a modificação. Normalmente eu faço modificação, pego um parecido e pronto. Então, vamos lá. Vamos pegar esse daqui, ó. Então eu posso clicar com o botão direito, vou dar um clique duplo, ele apresenta aqui então a definição da ferramenta e eu vou colocar os dados, né? Então um bedame bastante comercial, ele vai ter a 2,5. O B é o comprimento aqui da cabeça, em torno de 4 milímetros. O C é 0,1, 0,2, que é o raio da lateral da ferramenta. O D é 3. E o E, 16 milímetros. Suporte. O que é mais comum é o externo direito. Então, aqui a gente vai usar um suporte de 25 ou de 20. Aqui não importa tanto. Comprimento também não. O comprimento de C normalmente é 20 milímetros. O D faz 2,5. Opa, apertei vírgula. 2,5. Ok. Então aqui, ó, ele criou um bedame aqui pra gente. Vou alterar o número dele aqui. Vou pôr ele na posição 1, na estação 1. E aqui também no 1. Agora, olha só. Quando eu estou fazendo o canal, observe que ele me dá 3 abas de opções. Então, nesse momento, o ângulo que a gente está com a peça, a ferramenta em relação à peça é 90 graus, então aqui a gente não vai alterar nada, certo? E vamos aqui. Então, parâmetro do desbaste, né? Como é que o meu bedome ele vai fazer para cortar o canal? Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: qual que é a direção do corte? O mais comum da gente cortar é da direita para a esquerda. Essa é uma forma mais comum de se cortar. Mas eu posso pôr positivo, ele vai cortar da esquerda para a direita. Posso ser negativo, que ele corta em sentido do lado direito para a esquerda.
e eu posso pôr ele bidirecional. Ele vai no meio do canal e vai tirando um pouco de um lado, um pouco do outro, até atingir as duas extremidades. E a direção do encadeamento, que foi a direção pela qual eu selecionei o canal. No nosso caso aqui, ele seria da direita para a esquerda, né? Seria o mesmo que o movimento negativo. Isso aqui não vai assim alterar drasticamente, mas eu particularmente trabalho muito no negativo, nesse caso aqui. Ok? Então vamos lá. Segurança da barra. Então aqui é a distância entre o diâmetro inicial do canal e a ferramenta para ela parar. Então eu vou alimentar aqui com 1 milímetro, que vai dar 2 milímetros no... Aqui vai ter assim, ó, porcentagem da largura da ferramenta. O que acontece? O bedame que nós colocamos, ele é um bedame que tem 3 milímetros de largura. A primeira passada dele no canal, ele vai fazer 3 milímetros de largura, porque não tem nenhuma adentrada na peça, né? Então, a primeira passada, o bedame vai cortar 3 milímetros. Porém, as demais passadas, não é interessante que o bedame ele corte exatamente o mesmo comprimento. Por quê? Porque se eu corto com 3 milímetros e o bedame tem um pequeno raio, pode ser que esse pequeno raio ele gere uma rebarba, certo? E essa rebarba, ela dentro do canal, ela cria um anel dentro do canal, e isso é ruim, certo? Então, é mais comum aqui cortar em torno de 75% do valor do bedame, 80%, alguma coisa próximo disso. Muito próximo dos 100%, ainda corre o risco de ter rebarba ainda, né? O recuo, ou seja, ele faz a primeira passada e depois o programa faz com que ele recua de acordo com cada passada que ele der, né? Então, no momento dele voltar, ele não voltar encostando na peça. Isso pode ser ruim, né? Então, aqui o recuo, nesse caso, está alimentado em 10%. Então, ele recua 3/10 da face do material que está sendo cortado e avança. Aqui é algum sobremetal que tenha na peça. Nesse nosso caso aqui, normalmente não tem, né? E sobremetal para acabamento, em X ou em Z, né? Nesse caso aqui, o bedame ele não vai suportar desbaste muito grande, a não ser que seja um bedame para corte lateral. Aí muda a história. Então eu vou deixar 2/10 de milímetro de sobremetal em X, vou deixar 1/10 em Z. Acho que é o suficiente. Beleza. Então vamos... O acabamento aqui eu vou desabilitar ele e dar OK. Então vamos lá. Eu vou simular aqui para a gente ver o canal. Então tá aí, senhores. O bedame ele aproximou, desceu a primeira passada, depois desceu as demais passadas linearmente. Pessoal, aqui avaliando o desempenho da ferramenta no software, tranquilo, né? Fez o canal muito fácil. Só que na prática, pessoal, esse canal de 10 milímetros ele gera um diâmetro de 20 milímetros. E eu garanto para vocês que a ferramenta tem que ser muito boa
para ela fazer vários círculos dessa forma aqui, né? Fazer uma única passada até atingir o diâmetro final. Isso é bem complicado de acontecer, certo? Então, esse tipo de canal aqui, ele não é muito indicado. Então, se a gente for observar lá nos parâmetros da ferramenta, a gente consegue ter vários outros recursos lá. Ok? Então, vamos fechar aqui. Ó, vou vir aqui, ó, parâmetros, e vamos começar. Então, estamos aqui no canal. Ele tem algumas funções que estão desabilitadas aqui, ó, nessa parte inferior aqui, lado direito inferior. Vamos ver aqui, ó, paredes do canal. Nesse caso, como o canal é 90 graus, a gente não tem nenhum problema de quina, né? Porque ele vai desbastar, é 90 graus, eu não tenho quina. Mas pode ser que durante a usinagem de um canal de polia, por exemplo, essa rugosidade aqui, ela fique grande, essa escada, que pode ser prejudicial no momento do acabamento, correto? Então vamos lá. Dois parâmetros aqui é bastante importante para a gente. Um deles, canal pica-pau. O que é o canal pica-pau? Quer dizer que ele vai fazer vários movimentos de entrada e saída até ele atingir o diâmetro final do canal. Certo? Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. Eu habilitei aqui o canal pica-pau. Então vamos entrar aqui, ó. Aí ele nos dá algumas opções aqui, ó. Então vamos ver elas aqui, ó. Pica-pau somente no primeiro mergulho. Aí a gente pode habilitar ou não, né? Valor do pica-pau. Quantas vezes eu quero fazer esse pica-pau? Eu posso me orientar. Uma outra forma, qual que é a profundidade do pica-pau? Ou seja, quanta ferramenta entra para depois ela sair e entrar de novo. Então, isso aí também a gente controla. O que eu mais faço é justamente isso. Por exemplo, vou pôr aqui profundidade de 1 milímetro, né? E ok. Ok. E vamos agora pedir para regenerar. Agora vamos ver qual que é a diferença aqui que deu. Então vamos parar aqui. Se vocês observarem, na primeira passada, ele foi dando uns tranquinhos. O que era aquilo? Quer dizer que a cada 1 milímetro ele dava uma pausa para quebrar o cavaco, né? Que foi isso que foi orientado no software. Então vamos lá, vamos fazer uma outra mudança. Então, canal, ó, usar movimento de retração, espera todos os pica-pau no último pica-pau, né? Movimento de retração aqui de 0,5 milímetro incremental. Beleza. Então vamos lá. Vamos pedir para regenerar. Então ele fez o pica-pau no começo e depois nos demais ele foi direto. Agora, isso aqui é suficiente para já seria uma grande mudança, né? Agora tem uma outra aqui, ó, que chama profundidade de corte, ó, que é um outro fator que a gente controla. Então vamos pôr o pica-pau de 1 milímetro, profundidade de corte. Agora, profundidade de corte, eu posso me orientar de duas formas.
pode ser a profundidade de corte mesmo, né? Quantos milímetros por passada, ou número de cortes, número de passada. Então, aqui no caso, a gente tem 10 milímetros no raio, poderia pôr, eu quero tirar em 5 vezes. Ele calculava 5 vezes e descia. Eu quero tirar em 10. Poderia lá tirar em 10 vezes. Como é o que eu uso, profundidade por passada. Então, eu venho aqui e ponho, por exemplo, 1 milímetro, vai dar 2 milímetros por passada. Nesse caso, eu posso fazer os movimentos entre essas profundidades de zigue-zague ou na mesma direção. Se eu pôr na mesma direção, ele utiliza essa direção que está sendo colocada aqui, ó. Se eu colocar zigue-zague, aí ele alterna, porque ele vai cortando e volta cortando. No caso da mesma direção, que é a função que nesse momento a direção de corte negativo, ele corta até chegar ao final, volta no início da sala e começa a repetir de novo. Então ele fica sempre cortando da direita para a esquerda, nesse caso. Quando eu tenho corte nesse estilo, normalmente eu gosto de colocar zigue-zague, porque ele vai cortando e volta cortando. Então eu fico diminuindo o tempo da ferramenta em G0. Então, assim, a gente tenta manter a ferramenta sempre em G1. E a retração aqui, vamos pôr incremento. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pedir para regenerar. Então, vamos ver. Então, olha lá. Ela está descendo de 1 em 1 milímetro no raio e cortando o canal até atingir o comprimento final. Depois ele volta no início e repete o mesmo problema, o mesmo programa. Vou acelerar aqui um pouquinho para andar mais rápido. Então acabou aqui, vamos fechar, voltar. Nesse caso, vocês vão observar que cada profundidade que ele fez, ele sempre cortou da direita para a esquerda por causa dessa direção de corte. Agora vamos ver aqui, ó, zigue-zague. Ok. Pedir para regenerar. Beleza. Agora, olha só, o que a gente vai notar de diferente? Que a ferramenta está indo e voltando, cortando. Então, ela não está cortando sempre da esquerda, não. Ela está indo e voltando, cortando. Certo? Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar essa questão da profundidade de corte, porque isso evita que a ferramenta adentre muito no material no mesmo canal. Nesse caso, não. Isso garante um alívio muito bom para o cavaco que está sendo removido, principalmente no início do torneamento do canal, certo? E agora a gente vai aqui para os parâmetros de acabamento. Agora, e aqui assim, direção da primeira passada, se sentido horário ou anti-horário. Então, isso aqui pode às vezes influenciar ou não.
E outra coisa aqui, ó, que é muito importante, é como ele vai atingir a entrada e a saída do canal. Aqui é muito comum a gente usar calcular vetor automaticamente, ele tenta encontrar os vetores mais próximos, né? Entrada e saída. E aqui também, ó, indicar sobreposição. Você pode pedir ele para ele calcular um ponto da peça, para ele sobrepor, ou seja, ele vai cortar de um lado, depois do outro, teria um encontro desses dois cortes. Ou você pode indicar uma sobreposição. Então, nesse caso, ó, eu poderia pôr uma sobreposição aqui no canto e depois nesse. Ok. Beleza. Agora, nesse caso aqui, ó, a gente criou o desbaste e criou o acabamento. Então, vou acelerar um pouquinho. Então, nesse caso, vocês vão observar que ele entrou lá em cima, veio faceando, depois torneou embaixo, depois ele repetiu esse mesmo movimento do outro lado. Certo? A única coisa que eu mudaria aqui seria aqui, ó, sentido horário. Ok. Vamos pedir para regenerar. Pronto. Então, nesse caso aqui, o nosso canal, a gente pôs várias variáveis e que iria atender muito bem aqui as condições de trabalho do canal. Ok? Pessoal, alguma Beleza, pergunta? beleza. Momento. Oi? Momento não? Não. Então, pessoal, a situação mais comum de canal seria essa daqui, que são os canais 90 graus. Se eu tivesse 2 ou 3 canais ou 10 canais, eu selecionaria eles e parametrizaria da mesma forma. Ok? Então, vamos lá. Então, vou fazer uma situação com mais de um canal. Então, deixa eu só zerar aqui. Beleza. Hum, beleza. Então, aqui eu só fiz o desenho do canal, né? Aqui, então, agora a gente tem 2 canais. Então, vamos lá, ok. A usinagem também vai ser pelo canal. Canal duplo. Agora sim, eu vou encadear e vou aqui, ó, parcial. Então, eu vou clicar nesse canal aqui e nesse canal aqui. E ok. Mesmo procedimento, ó. Ele não pegou o segundo canal. Olha, estranho.
Deixa eu ver aqui por que ele fez só um canal. Ah, sim. Deixa eu só apagar aqui. Usinagem, canal. Ok. Múltiplos encadeamentos. Então agora aqui. Aqui. Então, aqui. Isso. Então, beleza. Agora, ó, ele pega o mesmo que aqui. Vamos pôr aqui, ó, negativo. Aqui já está parametrizado praticamente, né? Então, vamos aqui, ó. O pica-pau, eu vou pôr profundidade de 1 milímetro. E aqui, ó, eu vou pôr zigue-zague a profundidade de 2 milímetros. E vou dar ok. Vamos pôr para regenerar. Beleza. Então vamos. Ele fez o canal 1, está fazendo o canal 2. E tá aí. Os dois canal, eles pegam o mesmo encadeamento que foi feito, né? E basicamente ele explica isso aí, né? Então, se eu tenho 2 canal, ele pega os 2 canal. Se eu tenho 3, faz os 3, usando os mesmos parâmetros de corte. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Você fala na face do material? Como assim na diagonal? Eu não entendi. Ah, sim. Tem como sim. Então vamos lá. Então vamos apagar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Uma outra situação também é o seguinte. Então vamos pôr aqui. Um pouquinho 50. Um pouquinho com 5. Agora aqui, ó. Um pouquinho 20. Que vão ser 270 menos 17 dividido 17. Pessoal, isso aqui, ó, seria um canal de polia. Então aqui tem, sei lá, 6 milímetros. Vou criar uma linha aqui. E vou copiar essa linha aqui. Então, essa linha em relação a essa linha. E aqui, assim. Mateus, seria mais ou menos isso aqui?
Então vamos lá. Isso aqui, ó, atenderia um canal de polia. Ele tem normalmente, aqui eu peguei de cabeça, mas cada polia ela tem um ângulo de acordo. Aqui ele não tá pegando, mas normalmente as polias têm entre 29 e 37 graus. Tem muita 34 graus. 34 é o mais comum, né? 34 e 38. É, porque vai depender um pouco aí do diâmetro dela, isso aí influencia um pouco, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, não muda, mesma coisa, usinagem, canal. Nesse caso só tem um aqui, então eu vou só encadear. Então aqui, ó, vou começar aqui e terminar aqui. Beleza, ó, tem a mesma ferramenta, o mesmo parâmetro. O desbaste aqui, aí é o mesmo, então vou pôr negativo. Vamos padronizar aquele mesmo corte, ó. Então, pica-pau, vou pôr profundidade de 1 aqui. Isso aqui eu tô pondo, pessoal, assim, é bastante leve. Então, vou deixar zigue-zague, profundidade de 1 milímetro também. E ok. Agora, olha só, eu vou deixar ele fazendo. Deixa eu só tirar aqui o parâmetro de acabamento. Vamos simular. Durante o desbaixo, dependendo do tipo de usinagem que eu peço, agora lembra que tinha no começo eu mostrei uma ferramenta lá no cantinho, eu nem usei, que é a ferramenta de suavizar a peça. Nesse caso aqui, ó, ele está fazendo a peça, mas observe que ele está deixando um quadrado. Ele está calculando ali determinadas profundidades e deixando os cantos quadrados. E aí, esse material que vocês estão vendo, que é paralelo, ele vai remover numa última passada de acabamento. Porém, nesse caso aqui, por exemplo, ele deixou uma camada de material até consideravelmente alta. Pode ser que no momento que eu esteja desbastando isso aqui, possa dar algum problema. Então, para evitar esse tipo aqui de coisa, aqui nos parâmetros, eu tenho um outro aqui, ó, desbaste, que é paredes do canal, suavizar. Quando eu peço para suavizar, ele vai torneando, né, da forma que estava, porém, a cada passada que ele der, ele dá uma passada paralela ao canal. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Agora, olha só, ele gerou um número bem maior de passadas, porém agora ele gerou uma passada paralela, dando acabamento. Um pré-acabamento, né? Ele está usinando paralelo ao perfil.
Aí. Então, esse que seria o resultado. Agora a gente pode vir aqui e incrementar o acabamento mesmo. Eu vou só habilitar aqui, nem vou mexer e ok. Agora ele vai gerar acabamento e desbaste ao mesmo tempo. Vai remover todo o sobremetal que a gente indicou no começo. Beleza. Aqui, aqui. Então, senhores, os canais mais comuns são e aqui funciona da mesma forma que a gente deu no primeiro exemplo. Então eu vou sumir aqui, vou colocar uma linha aqui só para e vou copiar o canal. Ô, Alexandre, Sim. lá onde eu trabalhei, a gente fazia muita polia. Aham. Aí, fundida em alumínio. Certo. Aí, o que acontece? Ela já vinha com sobremetal só de meio milímetro de parede aí nos canal. No Certo. Mastercam, tem como indicar isso aí? Tem sim. Aqui, ó. Então, Quando eu venho aqui em usinagem de canal, ó, vão encadear múltiplos. Vamos supor, você sabe que esse canal tem só meio milímetro, correto? sobremetal. Isso. Então, ó, aqui, o que que eu vou fazer? Se eu tenho que dar uma passada paralela a esse meio milímetro, o que que eu faço? Parâmetro de desbaste do canal. Ó. Se você vir aqui, ó, no canto esquerdo superior, tá aqui, ó, desbastar o canal. Eu Certo. desabilito. Entendeu? Desbaste. Aí eu venho aqui, ó, acabamento, ó. Passo de acabamento, quantos milímetros ou quantas passadas eu quero dar, ó. Então, Certo. por exemplo, meio milímetro, o bedame tem 3 em alumínio, vai cortar. Então, aqui, ó, número de passada, uma só. É uma passada só que nós fazia lá. Aham. Ele vai dar um erro aqui, mas vamos deixar dar o erro para a gente Na descobrir o que verdade, a que... gente fazia assim, a gente fazia uma entrada no centro para poder arrancar as rebarbas da fundição e depois Ah, entrava numa lateral e depois na outra lateral. Era assim que era feito. uhum. Então tá, vamos lá. Então, deixa eu só ver o que que ele fez de movimento aqui. Então, olha só, o canal aqui do entorneamento, ó, ele tá ficando com esse movimento aqui, ó. Aqui no caso, deixa eu só mudar uma coisa aqui, que aí a gente... Ah, tá, aqui, ó. Geometria. Eu vou pôr ele para fazer os dois canal, que aí na hora que a gente for lá para simulação, ele já mostra dois canal para a gente. Beleza. Ele não usinou o segundo canal. Desbaste. Deixa eu ver por que que foi. Então foi aqui. Tá. Foi aqui, ó. Eu... Ele não tá entendendo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não tá entendendo os dois encadeamentos. Passou direto. É.
Ele vai passar. Porque eu pus como se os dois canais fossem o mesmo canal. Só. Aí você vai ver que no meio ele pula, né, numa determinada altura. Aham. Porque eu posso pôr ele para tornear um canal por vez ou todos os canais na mesma passada. Porque ele entende as fronteiras, né? Demorando um pouquinho, mas já está quase. Beleza. Então deixa eu desabilitar aqui. Habilitar aqui. Então olha só. Agora, ó, se a gente observar, ó, ele vai chegar, ó, no canto, vai aproximar e vai descer, ó. Ele vai mover um pouquinho para frente, vai para cima. Agora, esse movimento que ele está fazendo, isso aqui eu posso mudar esse movimento. Aí, esse sentido de movimento, eu consigo alterar ele por aqui, ó. Aqui, ó, sobreposição média. Se eu quiser indicar um ponto, eu consigo. A entrada e a saída também. Eu vou pôr, eu normalmente coloco aqui, ó, para calcular. E vamos lá. Vou refazer aqui. Então, olha lá. Se a gente for bem devagar, lá ele vem. Fiozinho. Provavelmente ele não está pegando nesses pontos, pode ser por algum bug da ferramenta ou alguma coisa nesse sentido. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceria aqui? Eu só iria pedir para gerar o programa desse canal do torno, porém o que está habilitado aqui é só o acabamento, ele não está desbastando. O desbaste está desabilitado. Beleza. Certo? Ok. Agora, se eu quisesse fazer uma entrada, igual você falou, que vocês desciam no meio para depois cortar nas lateral. Isso. Aí talvez eu teria que fazer uma linha, aí eu fazia ele descer nessa linha, subir, descer e subir. Aqui também eu acho que eu poderia pôr o seguinte, ó. Deixa eu só olhar aqui. Aqui ele não tá deixando eu habilitar, mas eu desenharia uma linha no meio do canal e fazia um movimento para descer e subir. Porque aqui, se eu pôr bidirecional aqui, ó, ele sempre entra no meio, né? Mas nesse caso eu estou desabilitando o desbaste. Então eu poderia acrescentar uma linha no meu desenho, pedir para ele descer uma linha, descer na outra, como se fosse corte, e aí depois eu fazia o acabamento. Aí eu conseguiria gerar dessa forma. Beleza. Certo, senhores? Ok. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou tranquilo para todos aí? Cabelo meio bagunçado, eu tava fazendo outra coisa. Mas assim, pessoal, acho que hoje a gente ia ver essa parte de canal, então assim, eu tô dividindo para cada aula a gente ver uma ferramenta por vez e depois a gente faz uma peça usando várias ao mesmo tempo. Hein, Matheus, o que você tinha perguntado é se o canal fosse a 45 graus ou seria aquele grau nas lateral? Uhum, entendi. Uhum. Porque existe algumas formas de eu controlar a entrada do bedame. Deixa eu só. Quando eu venho aqui, ó, em parâmetros,
Aqui, ó, eu consigo vir aqui e alterar o ângulo de entrada da ferramenta. Então, eu consigo ir mexendo nisso aqui, ó. Só que nesse caso, o que eu tomo cuidado aqui, por exemplo, a ferramenta, porque aí eu tinha que ter a minha ferramenta montada nesse ângulo lá no torno, para eu conseguir fazer isso aqui. Então vamos ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Deixa eu apagar esses. Então, olha só. Aqui eu tenho um canal, eu imagino que seria isso. Era isso mesmo, Matheus? Vamos criar um material aqui. Então, olha só aqui. Então, agora, ó, usinagem, torneamento com bedame, cadear. Ok. Agora, olha só. Aqui. Eu entrei usinagem de canal. Agora, parâmetros, ó. Então, aqui eu vou falar que tá no diâmetro externo 45. Ele não está deixando eu habilitar. Aqui, ó. Ok. Então vamos lá. Parâmetro de desbaste. Vamos por negativo. Vou alimentar aqui. Vamos pôr aqui, ó, profundidade, número de passada, vamos pôr aqui 1 milímetro. Vou pôr zigue-zague, ok. E ok. Pesado pra caramba. Vamos ver aqui. Só que ele não... Só mudar aqui.
Só ver aqui. Quarenta e cinco. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo girar a ferramenta. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Por que eu não consegui girar, Matheus? Aqui. Porque aqui, ó. Que ele deveria estar girando a ferramenta. Ele está pondo a ferramenta sempre a ferramenta está sempre a 90 graus. Matheus, depois eu vou dar uma olhada como é que eu giro a ferramenta a 45 graus aqui. Eu não me lembro, porque eu fiz uma vez, mas foi canal de fato. Eu não fiz com ângulo igual tá aqui. Mas eu girei a ferramenta, foi naquele lugar lá. Eu não lembro. Eu acho que eu girei. Oi? Alexandre, Oi? lá dentro de das ferramentas, parâmetros de operação, tem uma opção lá que dá para atualizar barra. Que gira ela. 2 vezes na ferramenta, põe ajustar ferramenta. Suporte, Aqui. né? Ajustar ferramenta. Tá aqui, né? Aí tem direção do avanço, direção de mergulho. Eu acho que é uma dessas opções aí. Aqui, ó, 45 graus. Eu acho que ele vai girar aqui. Ah lá, ele girou. Isso mesmo, olha lá. Show de bola. Aqui é porque ele tá. Oi? Não, sim. Aí tem que alterar isso. É porque aqui eu não sei nem quanto de medida eu coloquei. Mas aí dá pra mudar. Por causa desse tamanho aqui, né? Agora, claro, se você for na prática, para ser sincero, essa ferramenta nem suporta esse corte desse jeito, porque tem que ser uma ferramenta, ela tem um. Depois eu vou ver se a gente acha aqui rapidinho e mostro para vocês. Ela tá pegando aqui, ó. Essa ferramenta aqui a gente pôs para simular, mas ela é uma ferramenta reta aqui, ó. A ferramenta para fazer isso aqui, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui um pouquinho. A gente tem bedame aqui. Ela é uma ferramenta de face. Ela é aqui, ó. Se a gente olhar ela,
Vocês vão observar que olhando ela de frente, ela tem um raio. Deixa eu ver se vai aumentar. Aqui, ó. Se a gente olhar, ela tem um raio, porque como a peça está rodando e ela está acompanhando a rotação da peça, aí ela tem que ter um determinado raio para poder conseguir fazer esse movimento sem encostar. Porque se o bedame for reto, ela pega, certo? E aí cada raio ele pega um diâmetro interno e externo limite. Aí quando vai comprar esse tipo de ferramenta, aí é importante falar para o fabricante qual que é o rasgo que você quer fazer. Certo, senhores? Dúvidas? Só na hora da Beleza, só o ouro. Então, tá fácil aí. Que dia que nós vamos marcar a prova? Vai ser rápido isso aqui. Senhores, então eu acho que hoje aqui ficou bom. Eu vou só tirar uma foto aqui para fazer a chamada. Eu estou procurando uma apostila e aí a gente vai jogar ela aqui. Eu jogo aqui para o Matheus e jogo lá na plataforma. Certinho? Beleza. Opa! Combinado. Então tá tranquilo. Deixa eu só tirar uma foto. Beleza. Deixa eu só